O seu modelo de negócio tem mecanismos que lhe permitam uma adaptação rápida a novas dinâmicas e contingências? Nos próximos minutos, vamos partilhar consigo alguns exemplos de organizações que venceram desafios através da transformação digital e enumerar mecanismos favoráveis à evolução digital. E vamos fazê-lo por analogia entre a tecnologia e a biologia. Começamos em 1836. Um jovem, de 27 anos, Charles Darwin, terminava na Ilha Terceira a viagem marítima de 5 anos, onde fez levantamentos de cartografia, mas trazia consigo também alguns fundamentos que mudaram a forma como hoje pensamos em evolução. Aquilo que Darwin nos transmitiu e depois traduzido na teoria da origem das espécies foi fundamental na sua publicação de 1859 para elaborar a interpretação que hoje conhecemos como não são os mais fortes nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aqueles que melhor se adaptam à mudança. Darwin fez isto através da fundamentação de 2 princípios. Um primeiro, da seleção natural. Aquilo que fundamentou tem muito que ver sobre os mecanismos que cada uma das espécies dispõe e que lhe permitem atingir a maioridade e conseguir reproduzir-se e seguir em frente. O segundo mecanismo, a que lhe chamou evolução, parte de pequenas mutações genéticas aleatórias que, ao fim de algum tempo, permitem diferenciar essa espécie naquilo que é a sua subsistência. Como são mutações genéticas, esses mecanismos vão passando de geração em geração, prosperando esse tipo de espécie. Quando pensamos nesta analogia para a tecnologia, perguntamos quais os mecanismos dos modelos de negócio que têm condições mais favoráveis para subsistir. Aquilo que estamos hoje aqui a reunir é apresentar-lhe 6 mecanismos que identificamos e que podem ser traduzidos para as organizações trabalharem na sua subsistência, na sua era digital. O primeiro chamamos-lhe iniciativa. Este mecanismo também deve partir do IT, garantindo o seu enquadramento estratégico das ações. Estamos a falar de, ao contrário das espécies, as próprias organizações não partirem de mutações genéticas aleatórias, mas sim terem iniciativa para mudar. Essa iniciativa é fundamental para seguir em frente e devem e podem ser ajustados de quando em vez. Outro mecanismo é a objetividade. Esta objetividade consiste em 3 pilares. Um primeiro, que lhe chamamos simplicidade, depois conveniência e rapidez. Mais em concreto, estamos a falar de pilares que vão traduzir a resistência da própria organização a mecanismos de dinâmica de mercado. Esses mecanismos, se bem aplicados, poderão garantir que o cliente percebe a simplicidade do nosso modelo de negócio, aquilo que é a percepção de conveniência que pode ter para a sua vida e também, quando aliamos rapidez à qualidade, teremos uma forma de garantir que tudo está bem quando estamos a disponibilizar serviços e produtos com qualidade. Esta abordagem já era normal em B2B e agora começa a ser muito relevante também em Business to Consumer. Um próximo mecanismo chamamos-lhe preparado para falhar. Um princípio que trouxemos muito da metodologia das startups, chamavam-lhe Failure OK Mindset. Estamos a falar de organizações que se permitem falhar e falhar depressa, numa forma que lhes permita reduzir custos. Quanto mais depressa falharem, menos custos terão. E essas propensões à falha vêm muito de geração de novas ideias. Convidar colaboradores do seio empresarial, das camadas empresariais, das camadas operacionais, para criarem núcleos de inovação, onde são desafiados a criar novas soluções para a empresa, é também uma forma de aumentar o orgulho de pertença e garante, por exemplo, que nesta abordagem bottom-up, quando as soluções já estão validadas do ponto de vista operacional, chegamos a uma validação financeira e estratégica muito mais facilitada. O próximo mecanismo chamamos-lhe pronto para vencer juntos. Aquilo que abordamos é a capacidade que temos, agora que falamos em ecossistemas digitais, de as organizações não estarem sozinhas, de se focarem naquilo que fazem de melhor e procurarem os parceiros certos para conseguir fazer camadas operacionais que não são da sua especialidade. Ou seja, estamos a falar de um contexto
em que a própria concorrência chega a estar, em alguns momentos, em simbiose com aquilo que é a nossa atividade operacional. Ou seja, aquilo que estamos a encontrar no mercado é que a política de isolamento, de cada um fazer tudo de uma ponta à outra, está a desaparecer porque a interação tecnológica acaba por trazer grandes mais-valias e redução de custos muito substanciais. Tudo isto provoca, certamente, um melhor serviço ao cliente. E o cliente está no centro daquilo que é o último mecanismo que temos para apresentar e que lhe chamamos escutar sempre o cliente. Uma organização, por mais digital que seja, não pode deixar de ser human-centric. Ou seja, não pode deixar de ver os clientes como o seu melhor recurso para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Ter um feedback constante dos clientes é importantíssimo para garantir que as expectativas continuam alinhadas e que continuamos a chegar ao cliente e a entregar-lhe aquilo que realmente precisa. Para fundamentar melhor estes mecanismos, resolvemos trazer alguns exemplos daquilo que são organizações onde já vemos esta evolução a acontecer. Trouxemos 2 exemplos do nosso portfólio de projetos para ilustrar uma evolução bem visível. O primeiro caso é de uma organização que está a evoluir a partir da visão de renovação total de processos baseada no digital. Esta organização, uma grande organização no setor da saúde animal e alimentar, começou connosco com uma iniciativa de evolução há 3 anos. Partiu de uma realidade de um mercado tradicional, altamente concorrencial, e implementou as suas primeiras soluções digitais em apenas 4 meses. Fez uma transformação digital dos processos, mas levou também o digital aos seus clientes. Aquilo que conseguiu fazer foi, nesse primeiro espaço, mudou o seu mindset, convocou as pessoas para pensarem novas metodologias de chegar ao mercado. E também os clientes. Perguntou-lhes de que forma é que o meu preço está correto de acordo com as vossas expectativas e que resultados esperam da utilização do meu produto. O que fizeram então foi implementar soluções em camadas mobile que hoje em dia gerem a operação em cerca de 40 países. E como abordaram tudo com metodologias ágeis, conseguem implementar novas funcionalidades a cada mês. Estamos então a falar de uma organização que elevou a fasquia de serviço e criou um serviço altamente inovador, diferenciador e muito reconhecido pelos clientes. O segundo exemplo que aqui trazemos, este segundo caso, é um excelente exemplo de movimentação estratégica para conseguir um posicionamento favorável para o desenvolvimento e crescimento. Esta organização, que opera também já em 3 países, tinha uma percepção daquilo que era o seu mercado, com produtos e serviços já entregues completamente em digital, mas aquilo que reparou é que o seu mercado era de nicho e corria o risco de se tornar indiferenciado. Esta empresa de agregação e análise de dados procurou soluções para assegurar o seu desenvolvimento diferenciado. Decidiu voltar os seus serviços para a flexibilidade de oferta e, através da governance, conseguiu apresentar ao cliente serviços mais rápidos e altamente personalizados. Estamos com um bom exemplo de mecanismos de iniciativa, objetividade e também diferenciação. Até porque aquilo que esta organização conseguiu fazer num espaço de evolução que medimos como 6 meses, a evolução apareceu de uma forma que lhes permitiu um reconhecimento do cliente e uma melhor percepção de valor do que estão a entregar, e fizeram isso através de procedimentos que permitem um pricing em feature level. Ou seja, cada cliente está a consumir e a pagar apenas aquilo que é verdadeiramente importante para a sua operação. Mas a própria organização consegue, através desta solução altamente digital, insights da utilização do sistema pelos seus clientes em tempo real, o que lhe permite decidir como seguir em frente. São 2 ótimos exemplos de organizações que se adaptaram rapidamente, em tempo útil, às necessidades do cliente. Estamos em crer que essas organizações, que se adaptam em tempo útil, terão muito mais sucesso nos ecossistemas digitais. Nos ecossistemas digitais, não haverá dúvida que o custo de ficar parado será maior do que a adaptação. E só existe evolução se existir mudança. E então, novos players que vão surgindo regularmente no mercado criam disrupção
encantando por vezes o cliente com novas soluções, e é preciso manter este mindset ágil para seguir a inovar e evoluir. Se recuperarmos agora a adaptação e a nossa analogia inicial, a nossa visão, em suma, é muito à volta do fator tempo, aquilo que diferencia o digital do que estivemos a ver em relação à natureza. Não existe grande forma de fugir a este ciclo de tempo. Os ciclos de tempo vão se medir de uma forma muito mais reduzida naquilo que é a evolução no digital, ao contrário da natureza. E aquilo que acontece é que, de facto, aqueles que têm condições mais favoráveis são, de facto, os que já se estão a focar nas necessidades do cliente e a antecipá-las o mais possível. Como estão os mecanismos para a evolução digital da sua organização? Gostávamos de saber como está a sua experiência, gostávamos que nos deixasse o seu comentário ou que nos contactasse. Fale com a Nexcellence. A Nexcellence é a marca da Glint focada nas soluções e serviços para o digital. Temos cerca de 300 profissionais em variadas áreas da tecnologia dispostos a trabalhar com as organizações que vão liderar o futuro digital e construir um novo e garantir que estão presentes nesse futuro as organizações que trabalham digital connosco. Queremos todos juntos construir um futuro de excelência.